Título da mensagem dessa noite: Confissão de Pecado. Essa é uma adaptação do sermão do mesmo título de Charles Haddon Spurgeon, pregado na manhã de domingo de 18 de janeiro de 1857. Meu sermão essa noite terá 5 textos e minha pregação será centrada em apenas 2 palavras de cada um. Nós vamos pegar 5 textos diferentes da Bíblia e esses textos ele tem 2 palavras em comum. O tema será a confissão de pecado. A confissão de pecados é absolutamente necessária à salvação. Se não houver uma verdadeira e sincera confissão de nossos pecados a Deus, não temos nenhuma promessa que acharemos clemência no sangue do Redentor. Todo aquele que confessar seus pecados e os abandonar, achará misericórdia. Provérbios 28:13. Por outro lado, não há nenhuma boa promessa na Bíblia para o homem que não confessar os seus pecados. Há muitos que fazem uma confissão diante de Deus e não recebem nenhuma bênção. Isso porque a confissão deles não tem certas marcas que são requeridas por Deus, que provam sua genuinidade e sinceridade e que demonstram terem sido fruto do Espírito Santo. Então, nesses 5 textos, eu escolhi 2 palavras comuns em todos eles. Quais são essas 2 palavras que estão nesses 5 textos? Eu pequei. 5 pessoas diferentes, 5 situações diferentes, 5 épocas diferentes. E o que elas têm em comum? Um momento em que essas pessoas, elas falam essa frase: eu pequei. Nós veremos como essas palavras, eu pequei, nos lábios de homens diferentes, indicam sentimentos muito diferentes. As 2 palavras são iguais, eu pequei, mas você vai ver que elas vão traduzir sentimentos e reações muito diferentes. Enquanto uma pessoa diz eu pequei e recebe perdão, outro diz o mesmo, eu pequei, porém segue seu caminho para se enegrecer com pecados piores que antes e mergulha em profundezas maiores de pecado do que antes ele tinha experimentado. O primeiro texto e a primeira pessoa que fala eu pequei está em Êxodo 9:27. Então vamos para lá. Êxodo 9:27. O primeiro caso que nós vamos tratar é o pecador endurecido. O pecador endurecido. Coração duro. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, eu pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Vamos orar antes de continuar. Senhor Deus, agradecemos a Deus por essa noite tão gostosa. Deus, agradecemos por cada um que está aqui na sua casa. Pedimos que essa mensagem fale aos nossos corações. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro caso é do pecador endurecido. Quando ele experimenta o terror, quando ele experimenta a dor, quando ele experimenta a expectação de juízo, ele fala: eu pequei. Só que da onde que surgiu essa confissão nos lábios desse tirano, esse altivo tirano? Ele não se humilhava perante o Senhor. Veja os versículos anteriores. Altivo, prepotente, não se humilhava de forma alguma. Então, por que aquele orgulhoso agora ele se curvou? Por quê? Você vai entender o valor dessa confissão, você vai entender
E você vai poder julgar se essa confissão tem realmente algum valor, se você descobrir as circunstâncias sobre qual ela foi feita. É só olhar o versículo 23. Êxodo 9, 23. Sob qual circunstância Faraó falou e confessou o seu pecado? E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Faraó, vendo que o trovão estava rasgando o céu, que o fogo incendiava o solo, e o granizo descia em grande quantidade, ele resolveu dizer: eu pequei. Ele é somente um exemplo de multidões da mesma categoria. Vou dar um exemplo. Quantos marinheiros rebeldes, endurecidos, de coração duro, cheio de pecados, a bordo de navios, quando as madeiras estão rangendo, quando o mastro quebrou e o navio está vagando ao sabor do vento forte, quando as ondas famintas estão abrindo suas bocas para tragar o navio, agora resolvem curvar os seus joelhos e chegam a ter lágrimas nos olhos, e aí dizem: eu pequei. Mas qual que é o valor real dessa confissão? O arrependimento que nasceu na tempestade morreu na calmaria. Aquele arrependimento criado entre trovões e raios e chuva de fogo cessou quando tudo foi silenciado. O marinheiro que era piedoso quando a bordo do navio se tornou um dos piores e mais abomináveis quando colocou seu pé em terra firme. Já o faraó que confessou seu pecado no meio dos raios, agora volta atrás e endurece seu coração ainda mais do que antes. Tendo visto o faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Diante do terror, diante da iminente tragédia, diante da confusão, do medo, desse tipo de circunstância preocupante, é muito fácil falar: eu pequei, e me ajude, por favor. É muito fácil. Faraó, diante daquele monte de trovão, talvez ele tinha mais medo de trovão do que de bicho, porque diante das outras pragas ele não ficou com tanto medo, mas diante do trovão ele ficou com medo, do fogo. E aí ele falou: não, fala para Deus parar com esse fogo que eu liberto o povo. Eu pequei, o Senhor é justo. Foi só parar a chuva de fogo e tudo mais, que ele endureceu o coração mais ainda. Ou seja, esse tipo de confissão de pecado no meio do problema, quase certeza que não é uma confissão sincera. Pelo menos diante de todos os exemplos bíblicos que a gente tem. Tem alguém assim aqui essa noite? Se há, deixe-me dizer: senhores, com certeza vocês já se esqueceram do medo que tiveram nas horas de angústia, mas Deus não esqueceu dos votos que vocês fizeram, porque a gente faz voto na hora da angústia. A gente fala: Deus, se o Senhor me livrar dessa, nunca mais vou fazer tal coisa. A gente fala. Quando passa o momento de angústia, a gente esquece do que a gente falou, só que Deus não esquece. Os votos que você faz diante de Deus não se apagam tão facilmente assim. É como alguém que diz em um leito de doença que se Deus poupasse sua vida,
nunca pecaria novamente como antes. Só que aí ele melhora da doença e acaba não sendo melhor do que era antes. Você acha que pode mentir para Deus e não ser punido? De forma alguma. O voto, por mais precipitado que seja, é registrado no céu. E apesar de ser um voto que não poderá ser cumprido, ainda é um voto que ele próprio fez e o fez voluntariamente. Azar se foi feito precipitadamente. Azar se foi feito durante o medo. Fez o voto porque quis. Só que aí depois passa o problema, esquece do voto e Deus fica como? Se vira. É o tipo de pessoa que é mais propensa a endurecer mais ainda o coração. Porque teve uma oportunidade, parece que ele tentou agarrar, mas na verdade era só por medo. E aí depois, quando resolve a situação, fica mais endurecido ainda. Quem age assim será castigado pelo não cumprimento. E Deus certamente executará vingança. O nosso Deus é um Deus vingador. Você não faz um voto para Deus e fica impune. É inútil você dizer, eu pequei somente debaixo da influência do terror, e então esquecer disso depois. É inútil você dizer, eu pequei somente debaixo da influência do terror, e esquecer disso depois. O segundo caso que nós vamos estudar é do homem dúbio, ou seja, o homem de ânimo dobre, o homem de duas caras. E o caso específico é o caso de Balaão, que está em Números 22, 34. Números 22, 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, eu pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. O homem dúbio, ele diz eu pequei, e ele realmente sente que ele é pecador. Ele fala, eu pequei, e realmente ele sabe disso, ele tem a consciência, ele tem sentimento de pecado. E ele sente isso de maneira profunda. Ele fica magoado, ele fica entristecido, ele fica contristado. Só que ao mesmo tempo que ele reconhece o seu pecado, ele é extremamente mundano. É uma pessoa mundana. Se ele é uma pessoa mundana, ele também ama a injustiça. Um dos tipos de confissão mais estranhos do mundo inteiro é o de Balaão. Por quê? Porque Balaão, às vezes ele falava com tanta eloquência, às vezes ele falava com tanto poder, e ele agia com um poder incrível diante de Deus, que ele não poderia se igualar a nenhum outro homem. Quando Balaão falava da parte de Deus, ninguém mais era igual a ele. Ele era cheio de poder de Deus. Só que outras vezes ele exibia a pior e mais sórdida cobiça que pode desgraçar a natureza humana. Pense você. Você vê a Balaão no alto de uma colina, no alto de um monte, e lá embaixo todo o povo judeu, e ele falando para o povo judeu, falando da parte de Deus, profetizando. Deus abre os seus olhos e ele começa a falar sobre a vinda de Cristo, tão antes da vinda de Cristo, quantos mil anos antes, e Deus abre os seus olhos, Deus trabalhando com ele,
Ele não só fala sobre a vinda de Cristo, que vai acontecer tanto tempo para frente, como ele vê aquilo. E ele diz: eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. Ou seja, ele está tendo uma visão de Cristo, do Messias. Ele está tendo uma visão única, que poucos tiveram, ainda mais nessa época dele. Então ele apresenta a sua oração dizendo: que eu morra a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Um homem de Deus, um homem movido por Deus, vendo a vinda de Cristo, falando ao povo. Só que aí ele desce daquela montanha. Você vendo Balaão falando tudo aquilo, você pensa: esse é um homem de Deus, é um homem que está com o lugar dele no céu garantido, tranquilamente. Não tem ninguém mais justo que ele. Ele tem visões de Cristo, visões do Messias. Ele desce da montanha. No mesmo momento que ele desce da montanha, não leva muito tempo depois, ele consegue dar o conselho mais diabólico possível. Ele vai até o rei de Moabe e fala o seguinte: você não pode vencer este povo na batalha, porque Deus está com eles. Faz o seguinte: tente instigá-los contra Deus. No mesmo momento em que ele fala as palavras de Deus, como se o próprio Deus estivesse falando através da boca dele, eu acho que é isso que acontecia. Deus colocando visões nos olhos dele. Passava pouco tempo depois, era como se Satanás estivesse falando através da boca dele. Olha o conselho que ele vai dar: coloque o povo de Deus contra Deus. Quem que fala isso? Senão o diabo. Ele tinha um caráter terrível. Era um homem de duas mentes. Um homem que foi por todo o caminho com duas disposições. A Escritura diz: ninguém pode servir a dois senhores. E a gente parece que chega num problema. Como que não pode servir a dois senhores, se claramente ele está servindo a dois senhores? Na verdade, Balaão pode, qualquer pessoa pode servir dois. Qualquer pessoa pode servir 3 ou 4. A questão é, não pode servir dois senhores. Pode servir quantas pessoas quiser. Pode servir até 20. Uma pessoa pode viver por 20 propósitos diferentes, mas ele não pode viver para mais de um propósito principal. O homem mundano é assim. Ele não tem um propósito principal. Ele não tem uma mente voltada inteiramente a Deus. Ele não tem o coração inteiro para Deus. Esse é o homem mundano. E aí quem que for que peça coisa para ele, ele faz. Ele serve 1, ele serve 2, ele serve 3, ele pode servir até 20. Nenhum é senhor. Ele está solto. Há muitos que estão prontos para os dois lados. É o que a gente sempre chama do crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Esse tipo de pessoa vem na igreja, encontra o pastor, e quando estão de frente a frente com o pastor Sérgio, como piedosos e santos eles são. No domingo, eles são as pessoas mais respeitáveis e justas do mundo. Eles até falam pausadamente, por pensarem ser isto um pouquinho mais religioso. Eles têm um vocabulário de crente. Eles falam como crente. Mas em um dia qualquer da semana, se você quer encontrar os maiores desonestos e fraudadores, é só encontrar um desses. É o homem dúbio.
Nenhuma confissão de pecado pode ser genuína, a menos que seja feita de todo o coração. Todo o coração. É inútil você dizer, eu pequei, e continuar pecando. Essa é uma confissão que não funciona. Você até pode chegar à conclusão que você pecou, e você até pode sentir o seu pecado. Mais uma vez eu sinto o meu pecado. Não é tão difícil sentir o pecado assim. Ainda mais para alguém que vem para a igreja, que entende mais ou menos da Bíblia. Sentir o pecado não é a dificuldade maior. O problema é confessar esse pecado e continuar no mesmo erro. É uma confissão que não funciona. O terceiro caso que nós vamos estudar, o terceiro tipo de confissão, é o penitente duvidoso. E esse é um caso extremamente interessante. O penitente duvidoso. O penitente é aquele que confessa. É aquele que se ajoelha e confessa, olha, eu fiz isso. Isso significa ser penitente. E é o caso de Acã, que está escrito em Josué 7:20. Josué 7:20. Josué 7:20, vamos ver o caso de Acã. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, eu pequei, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Esse caso do penitente duvidoso, ele exemplifica aquele que tem o caráter questionável no leito de morte. Aqueles que se arrependem na beira da morte. E a maioria de nós só resta achar que, tomara que tenha sido salvo. Os outros que vivem e que observaram aquela confissão que é feita no leito de morte e vê a pessoa morrer depois disso, você olha um para a cara do outro e você chega à conclusão de que tomara, né? Ele falou. E, vamos esperar, né? Agora fica nessa dúvida. No versículo 25, Josué disse a Acã: hoje o Senhor te conturbará. Hoje o Senhor te conturbará. E naquele mesmo dia, Acã foi apedrejado por desonrar o Deus de Israel. Então, foi isso que aconteceu. Hoje o Senhor te conturbará. Naquele mesmo dia, ele foi apedrejado. Existem duas posições sobre esse texto. São duas posições máximas para isso. A primeira se baseia na parte do texto que fala esse dia. Esse dia. E essa posição implica que ele só seria perturbado por Deus, só seria conturbado por Deus nesta vida, naquele dia, só naquele dia. E realmente seria apedrejado, como aconteceu. Só que daí depois ele seria apedrejado, morreu, tudo mais. Deus teria misericórdia da sua alma, por ele ter feito uma confissão completa do seu pecado. Lembre-se que tudo isso gira em torno de uma confissão. Ele realmente chegou à conclusão de que ele pecou. Parece que essa não é a parte mais difícil. Embora ainda tenham muitas pessoas por esse mundo que nem esse passo elas dão, nem a consciência de pecado elas têm. Mas diversas outras, principalmente no mundo cristão, no meio cristão, elas conseguem dar esse primeiro passo. Parece que não é o passo mais difícil.
chegar a essa conclusão de que realmente pecou, realmente traz consigo pecado. E ele faz a confissão, ele é um penitente. Ele não faz uma confissão que ele não só joga assim, eu pequei, mas quem que não ia fazer isso? Não, ele chega de maneira humilde. E o texto fala, eu fiz assim e assim, ou seja, ele conta pormenorizadamente tudo o que ele fez. Eu estava lá, eu vi os despojos, vi a capa, fui e tal, peguei, enterrei, fui em tal lugar. Ele faz a confissão completa. E realmente, quando você olha essa confissão, ela parece ser satisfatória. E a gente, se fosse olhar o caso, a gente chegaria à conclusão de que, esse daí foi salvo. Ele disse que pecou, fez uma confissão e morreu. A questão é que esse texto também traz uma segunda vertente de pensadores e teólogos que acreditam que esse texto, quando fala que o Senhor te conturbará, está falando não só do corpo físico, mas da alma também. Por isso, esse é o exemplo típico do penitente duvidoso. Nem a gente lendo o texto, nem o maior teólogo que seja observando o texto, chega a uma conclusão. Será que quando a gente for para o céu a gente vai encontrar lá Acã ou não? Não dá para saber. Esse tipo de confissão é complicada porque baseia-se apenas em palavras. Esse é o problema desse tipo de confissão de leito de morte. É uma confissão que fica só em palavras, e a gente sabe que palavra, elas podem mudar, porque a gente é humano, a gente é falho, está na situação de morte, eu pequei e fiz o que era mal e tal, mas são palavras, apenas palavras. E a gente sabe que além das nossas palavras, é muito importante as ações, principalmente as ações que seguem depois da confissão de pecado. Pelo fruto conhecereis. E a gente mesmo chega a essa conclusão no nosso dia a dia, na nossa vida, de que tal pessoa ou tal pessoa é salvo ou não é salvo, realmente por causa da vida que leva depois de ter levantado a mão em um apelo. Ele levantou a mão, ele fez uma decisão uma vez, mas ficou lá no passado, nunca mais teve uma vida de comunhão com Deus, nunca mais demonstrou nenhum fruto de arrependimento. Por isso essa é uma confissão complicada. Tem uma história de um médico, lá da época de Spurgeon mesmo. Ele manteve um registro de 1000 pessoas que pensaram que estavam morrendo, realmente estavam numa situação de risco, estavam num leito de morte e realmente chegaram à conclusão, não, eu vou morrer, não tem mais chance. E por causa dessa situação de morte, de estar em leito de morte, elas fizeram confissões de pecado. A questão é que no final das contas elas não morreram. Nenhuma delas morreu, dessas 1000 que ele catalogou num livro. Estava próximo da morte, fez a confissão, ele chamou elas de penitentes, e penitentes que ele chegou à conclusão de que se fosse eu avaliar, eu aqui o médico, eu daria o céu para elas, porque foi uma confissão bonita. Ele diz que entre essas 1000 pessoas, nem mesmo 3 mudaram verdadeiramente o seu modo de vida, pois voltaram novamente aos seus pecados e continuaram como antes. Confissão só de palavra é complicado. Se você em algum momento fez uma confissão a Deus e foi só palavra, só jogou as palavras, não teve uma transformação, não gerou fruto após isso, não gerou frutos dignos de arrependimento, olha, é duvidoso, não dá para dizer nem que sim nem que não, mas é duvidoso.
Arrependimentos de leito de morte são muito frágeis. Seus fundamentos de esperança são tão pobres que não passam quase nenhuma segurança. O ideal, sem dúvidas, é morrer com toda a segurança. Se for para chegar num ideal de confissão, é que seja feito antes desse período de leito de morte, com segurança, com tempo, deixando um testemunho que nós partimos desta vida em paz. O testemunho é muito importante nessa confirmação da confissão. Esse é um modo muito mais feliz de morrer do que de uma maneira duvidosa, cambaleando entre dois mundos, e nem nós, nem nossos amigos sabendo para qual dos dois mundos estamos indo. Essa é uma confissão complicada. Não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora. Talvez, se você chegar para fazer essa confissão só na última hora, na hora da desgraça, na hora da morte, pode ser que seja uma confissão só por causa do medo e não de todo o coração. Muito bem. Vamos para o quarto texto. O quarto caso aqui que nós vamos tratar é o arrependimento de desespero. Arrependimento de desespero. Mateus 27,4. Todo mundo já sabe quem é, né? Mateus 27,4. Mateus 27,4. Vamos ler o 3. Mateus 27,3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei. Eu pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: o que nos importa? Isso é contigo. O pior de todos é o arrependimento de desespero. Lá você tem um caso terrível de arrependimento de desespero, no caso de Judas, quando viu que o seu mestre, Jesus, tinha sido condenado por causa da besteira que ele fez. E quando a gente fala que esse é o pior tipo de arrependimento, na verdade, tem que até pensar se essa é a palavra certa. Na verdade, não sei nem se dá para chamar isso de arrependimento, isso deveria ser chamado de remorso de consciência. Judas confessou o seu pecado, então saiu e enforcou-se. Essa é a horrível, a terrível, a horrorosa confissão de desespero. Se você nunca presenciou uma confissão dessa, então agradeça a Deus pelo fato de que você nunca foi chamado para presenciar tal visão. Eu vi isso uma vez na minha vida. Aqui é Spurgeon falando. Eu vi isso uma vez na minha vida. E peço a Deus que nunca mais veja de novo. O arrependimento do homem que vê a morte face a face e diz: eu pequei. Você lhe fala que Cristo morreu pelos pecadores e ele responde: não há nenhuma esperança para mim. Eu blasfemei contra Deus na sua face, eu o desafiei, meus dias de graça são passados, minha consciência está cauterizada como ferro quente, eu estou morrendo e eu sei que eu estou perdido. Isso é Spurgeon falando. Ele presenciou isso. E ele não queria mais ver isso nunca mais, de tão triste que é. Esse é o tipo de confissão que não serve para quem confessa. Na verdade, só serve de exemplo para as gerações futuras, de como não fazer uma confissão.
Se você quer um bom exemplo de como não fazer uma confissão, é esse exemplo de confissão de desespero. Que é uma confissão que, para quem faz essa confissão, não serve para nada. Ou seja, mais uma vez a gente chega à conclusão de que sentir, reconhecer que pecou, não é tudo. Não resolve todo o problema. E não é nem tão difícil assim. Porque dependendo da situação, pode ser uma situação de terror, pode ser uma situação de angústia, pode ser uma situação de morte, de doença, pode ser uma situação de mundanismo, ou pode ser uma situação de desespero, como a de Judas. A noção de que houve um pecado, ela vai vir. Como as pessoas falam, passa um filme na cabeça, né? E essa questão do pecado vai vir. Parece não ser o ponto mais difícil. A questão é as bases que são feitas dessa confissão. É interessante notar que diversos exemplos de confissão de desespero vêm de pessoas que passaram as suas vidas como religiosas. Assim como Judas, que acompanhou de perto o próprio Deus. Nesse sermão que eu adaptei, Spurgeon traz outros exemplos. Eu não coloquei por causa do tempo também, e porque são palavras duras, tristes. Na verdade, eu acho que eu deveria ter colocado. Tem um que tá louco. E eu também já ouvi. Meu pai já falou desse tipo de confissão. Você vai, prega e fala, ó, Jesus morreu por você, pelos pecadores mesmo, ele não morreu para os bons, ele morreu para os ruins. E a pessoa fala, não, o que eu fiz foi demais, o que eu fiz não tem perdão, eu sou um desgraçado, eu não mereço e tudo mais, e morre. Ou seja, ter a noção de que é pecador não resolve. São pessoas que durante a sua vida depositaram a sua fé na religião, talvez, nas suas boas obras, porque os outros exemplos que ele traz e outros que eu já ouvi são de pessoas que passaram por alguma religião em algum momento, passaram uma vida tranquila, conhecendo um ou outro preceito de Deus, e aí por ser somente pessoas religiosas, somente frequentadores, são pessoas que em algum momento, como todos nós, vão cair em pecado. Só que como são só pessoas religiosas que não têm o coração, um coração limpo, um coração novo, um coração puro, elas acham que aquele pecado ele é terminal. Elas olham para trás, nossa, eu fui uma pessoa boa e tal, e acabei caindo nesse pecado. Não tem mais chance para mim, eu não tenho mais esperança. Diferente do verdadeiro salvo, que quando peca, quando cai, ele entende que ele já é salvo. E ele entende que foi um tropeço, mas não um tropeço eterno, é um tropeço de momento. Ele faz a confissão desse pecado e ele volta a ter comunhão com Deus. Só que isso vai ser o último. A coisa certa a fazer é realizar uma verdadeira confissão, enquanto a situação ainda não é de desespero. Não deixe para fazer as suas confissões em situação de desespero, porque pode ser que você confesse errado, e a tua confissão não vai ter valor nenhum. Só vai ter valor para os outros que vão vir depois e vão falar, não faça como ele. O quinto caso, e finalmente, uma confissão boa, é a confissão abençoada. A confissão abençoada. Esse é o tipo de confissão que a gente deve se espelhar. Lucas 15, 18. Lucas 15, 18.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei. Eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. A confissão abençoada é a confissão do pródigo, filho pródigo. Essa é a prova real de um homem de caráter regenerado. Se você quer um exemplo de uma pessoa que tem consciência do seu pecado, sente o seu pecado e toma a decisão correta em relação ao seu pecado, é o caso que a gente vai ver agora. A cena é mais ou menos essa. Lá está o pródigo. Ele fugiu de uma boa casa e de um pai amoroso e gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, e agora não tem mais nada. Ele vai para os seus antigos companheiros e lhes pede ajuda. Eles riem dele com desprezo. Diz ele, vocês beberam meu vinho muitas vezes, eu sempre paguei para vocês nas nossas festas, vocês não vão me ajudar? Mas eles dizem, vai embora, e o expulsam dali. Ele procura todos os seus amigos com quem tinha se associado, mas nenhum deles lhe dá qualquer coisa. Por fim, alguém lhe diz: você quer um emprego? Então vai e alimente meus porcos. O filho de um rico proprietário de terras, o filho de um rico fazendeiro, que teve uma grande fortuna, agora tem que sair para alimentar porco. E ele era judeu também, ou seja, o pior emprego para o qual ele podia ser contratado. Se você quer saber qual é o pior emprego que você pode ser contratado, principalmente se você é um judeu, era esse. Lá está ele, em trapos, sujo, alimentando o porco. E qual que era o seu salário? Quanto que ele ganhava por mês? Tão pouco que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Excelente salário. De repente, um pensamento posto pelo Espírito Santo surge em sua mente. E você vê nesses 5 casos, e em todos, 100% dos casos, em que uma pessoa toma consciência do seu pecado, é porque o Espírito Santo trabalhou. Ninguém tem essa consciência porque tem mais ou menos um pouco de justiça. Você vê que o Espírito Santo trabalha incansavelmente. Nesse momento o Espírito Santo está trabalhando. E ele vem trabalhando desde sempre, e vai continuar trabalhando, porque é o Espírito Santo que dá consciência do pecado, do juízo. De repente, um pensamento posto pelo Espírito Santo surge em sua mente. Nossa, mas meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei. Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele volta, ele para com tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele não tenta remendar nada, ele não tenta consertar nada, ele não tenta de alguma forma dar a volta por cima, que é o que o mundo prega. Independente da sua situação, do seu problema, você consegue dar a volta por cima. Não, mentira. Você não consegue dar a volta por cima. Por conta própria, não. Ele não busca forças em si mesmo para resolver a situação. Ele faz o quê? Ele dá meia volta. Ele simplesmente volta.
Mas tanta coisa que dá para se fazer numa confissão ser boa e ser interessante, ser uma confissão que vale a pena. Ele simplesmente volta, só isso, meia volta. Ele volta com atitude de humildade, ele não tenta justificar nada, ele não fica dando justificativas, eu pequei, mas foi por causa disso. Eu pequei, mas é coisa da idade, né? É coisa de jovem. Ele não fica dando nenhum tipo de justificativa. Ele é humilde. Ele simplesmente reconhece o seu erro e confessa seu pecado. Eu pequei. Eu não mereço mais nada. Simplesmente pequei. Eu sou pecador. Ele reconhece o seu estado e não exige nada em volta. Essa é uma confissão abençoada, pois seu Pai o recebe de braços abertos e o perdoa. Essa foi a única desses exemplos que a gente tem certeza absoluta que houve perdão. A atitude do Pai demonstra que não existe mais culpa pelo pecado. Aquela confissão surtiu todos os efeitos e anulou o pecado cometido. A atitude do Pai em simplesmente falar, não precisa falar mais nada. Vai, toma um banho, fala para o pessoal trazer boas roupas, põe um anel, vamos comemorar, vamos fazer uma festa. A atitude do Pai mostra que ele realmente foi perdoado. E a atitude do Pai mostra que aquele pecado ficou para trás, é esquecido, não mais vai ser tocado no assunto. Há muitos que têm fugido por muito tempo, e às vezes até dentro da igreja. Fugido. Só que hoje, essa noite, Deus está dizendo, retorne. Essa noite, Deus está dizendo, retorne. Pois nunca houve um pobre pecador que viesse a Cristo, que Cristo mandasse embora. A atitude do Pai não foi de mandar embora. Porque Cristo nunca manda embora um pecador contrito. Deus nunca vai deixar de receber um pecador contrito. Ele manterá sua palavra. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Muito obrigado. É só isso.